tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devam amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Cristo devam amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Boa noite, irmãos. Calmo, sereno e tranquilo. Nós sentimos descanso nesse viver. E isso nós devemos ao nosso grande e melhor amigo Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Hoje é sexta-feira, estamos aí encerrando a semana. Espero que você esteja bem. E vamos a mais um momento de refrigério e comunhão aí, né? Tô vendo bastante gente aí, Terezinha, Arlete, Dona Nilva, minha mãe, a Lurdinha. Lurdinha, você não tá bem, meu amor? Vamos orar por você. Te amo, viu? Que bom nós estarmos aqui. Vamos ler a palavra de Deus nessa noite, antes da gente ouvir mais uma canção. O texto que nós vamos ler encontra-se lá em Isaías, capítulo 43, versos de 1 a 7. Acredito que os irmãos conhecem bastante esse texto, mas eu gostaria que nós meditássemos um pouquinho nele de uma maneira diferente hoje. Então, Isaías 43, de 1 a 7, diz assim: Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei.
Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal nenhum. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade, e em troca de você, dei a Etiópia e Sebá. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Não tema, pois eu estou com você. Reunirei você e os seus descendentes, desde o leste e o oeste. Direi ao norte e ao sul, tragam de volta os meus filhos e filhas, desde os confins da terra. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Então Deus está dizendo para mim e para você, nessa noite, verso 5. Não tema, pois eu estou com você. Amém? Vamos ouvir uma canção? E que nesse momento você possa estar preparando seu coração para nós meditarmos na palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, cantinho, sou eu quem vai contigo. Não temas, não temas, prossiga em teu caminho. Não temas, não temas, lugares altos foram rios e fontes no meio dos vales. Não temas, pois de deserto faço mares e de lugares secos mananciais. Porque eu, Senhor meu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, porque eu, Senhor, põe de pé, meu amado, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas que te ajudo. Amém.
Esse hino diz que nós não precisamos temer, o Senhor nos ajuda, né? Irmãos, queria meditar um pouquinho nessa palavra. E eu fiquei pensando que hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que as pessoas necessitam de identidade, necessitam de aceitação, né? Basta a gente pensar aí no Facebook da vida, no Instagram. A gente muitas vezes quer colocar lá informações, fotos, tantas coisas. E a gente fica preocupado se as pessoas visualizaram o nosso status no WhatsApp, né? E aí, se as pessoas não fazem isso, se as pessoas não nos observam, se as pessoas não olham, se não comentam, a gente fica um pouco triste. E é como se nós não fôssemos vistos, nós não fôssemos reconhecidos, né? E aí nós nos esquecemos que nós temos um Deus que nos convidou, né, a termos um relacionamento íntimo com Ele, para que Ele se revelasse a nós, o Deus do universo. Ele quer nos conhecer, Ele quer se fazer conhecido a cada um de nós, né? E Ele nos convida a estarmos diante dEle, para que Ele nos tire toda angústia, todo o desespero, toda a necessidade de afirmação, porque nós já somos aceitos por Ele, somos amados por Ele. Na presença desse Deus, ninguém é esquecido. O mundo pode nos esquecer, mas esse Deus, Ele jamais nos esquece. Ele é o nosso Salvador, né? As primeiras impressões desse texto mostram para nós, esse texto é muito rico em imagens. Se nós lermos aí, eu queria que você, conforme nós formos lendo, você fosse imaginando na sua mente a situação. Então esse texto vai nos falar aí, né, da natureza. Então, o fogo, a água, logo aí no comecinho, né? Quando passar por águas profundas, eu estarei do seu lado. Quando você atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. São os elementos da natureza e que muitas vezes aí nos causam essa angústia, nos causam esse temor, nos causam desespero. Principalmente, irmãos, nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Muitas vezes nós nos sentimos, só para vocês entenderem o contexto histórico desse capítulo, desse texto aí, o profeta Isaías estava falando essas palavras para o povo que estava no exílio babilônico. Então o povo estava exilado. E eu fiquei pensando, será que nós, no meio dessa pandemia, nós não estamos, entre aspas, exilados também, né? Muitas vezes a gente se sente exilado, a gente se sente assim, sozinhos, a gente se sente esquecidos, né? Mas o que me chama a atenção nesse texto é que esse texto ele traz uma linguagem relacional entre um Deus vivo e o seu povo. Então, entre Deus e o povo que é Israel, né? Então, esse texto ele nos dá a ideia de que o povo de Israel pertencia a Deus e Deus estava lembrando esse povo dessa situação. Olha, você vai passar por essas situações adversas, mas você é meu. Eu cuido de você. Não temas, eu vou te ajudar, né? Então eu queria que nós pensássemos um pouquinho agora, verso por verso desse texto que nós lemos. Esse texto, versículo 1 inicia assim, ó, mas agora, ou seja, mas é uma conjunção aí no português adversativa, é contrário, mas então traz a ideia de contrário. Se nós olharmos nos capítulos anteriores, por que tem esse mas aí? Porque antes, nos capítulos anteriores, o profeta estava falando aí, estava explicitando o pecado do povo. Então, embora antes, nos capítulos anteriores, o profeta tenha falado e tenha explicitado esse pecado, ele vai falar assim, mas, diante de tudo isso, Deus te ama. Apesar de tudo isso, o Senhor te ama, né? Mas, aquele que te formou, ó Israel, aquele que te criou, ó Jacó. Além disso, o profeta diz aí dois nomes. Primeiro ele trata o povo com o nome antigo, que é Jacó, né? E depois o novo nome, que é Israel. Se nós pensarmos naquele tempo, o nome é algo muito assim importante. O nome é algo assim, quando Deus chama pelo nome, é porque tem uma importância, Deus quer dar um status, entendeu? Então, nesse sentido, quando Deus muda o nome de uma pessoa, significa que ele já mudou o status daquela pessoa. É como se
entre aspas, essa pessoa tivesse subido a um novo status de relacionamento com Deus. É assim com Abraão, né? Abrão, depois Abraão, Sarai, depois Sara, né? Simão, depois Pedro, e aí Jacó e Israel. Então esse texto aí, o povo é chamado tanto pelo seu antigo nome, Jacó, e aí depois Deus fala assim, ó, Israel. Então é como se ele estivesse lembrando o povo, você antes era um povo pecador, mas agora você tem um Deus que luta em favor de você, né? No verso 2, olha só, quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado, quando atravessar rios, você não se afogará, quando passar pelo fogo, você não se queimará. Deus, ele não está prometendo que não vai haver fogo, que não vai haver rio, que não vai haver problemas, que não vai haver tristezas, mas o que ele nos promete é que ele jamais vai nos deixar sozinhos em meio a tudo isso. Ele não afirma que não haverão perigos a mim e a você, mas ele afirma que ele não vai nos deixar sozinhos. E é por isso, no verso 3 aí, ó, eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Por quê? Por que não vai fazer mal nenhum? Porque eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Então, esse verso 3 aí me traz a ideia de um Deus que é relacional, que quer ter um relacionamento comigo, com você, né? Eu sou o teu Salvador. Eu já dei Etiópia e Sabá por resgate de você. Hoje nós podemos dizer assim, eu já morri na cruz do Calvário por você. Eu não faria todas as outras coisas, né? No verso 4, outros foram entregues em seu lugar, troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Deus está falando assim para nós, ei, eu cuido de você, eu te amparo, eu te sustento. Não porque nós merecemos, não. Não, meus irmãos, Deus não nos trata de acordo com o nosso merecimento, porque se Ele fosse nos tratar de acordo com o nosso merecimento, nós já teríamos sido consumidos pelos nossos pecados, né? Porque nós temos um Deus que é santo. Ele não nos trata de acordo com o nosso merecimento, mas Ele nos trata com amor, com misericórdia. Ele cuida de nós, Ele nos sustenta. No verso 5, não temas, de novo, Deus está falando para o povo, não temas, eu estou com você, não temas, né? Então, de novo, Ele está trazendo à memória do povo a certeza de que há um relacionamento íntimo de Deus com o povo. No verso 6, ele não fala mais o povo de Israel, ou Jacó, olha o que ele fala aí no verso 6. Tragam de volta meus filhos e filhas. Então agora Deus já não trata mais como povo, ou como Jacó, ou como Israel, mas ele fala meus filhos e filhas. Então é como se eles tivessem sido de novo elevados a um outro grau de relacionamento com Deus. Eu te salvei. Hoje você já é meu filho. E eu, como seu pai, vou cuidar de você, né? E no verso 7, que é o último verso que nós lemos aí nessa mensagem, nesse texto, nesse trecho. Eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Para que nós somos criados? Nós somos criados para a glória de Deus. Então, em resumo, esse texto ele vai nos apresentar um Deus que é ativo. Ativo, em que sentido? Deus faz, Deus cria, Deus chama, Deus salva, Deus reúne. É um Deus ativo. O texto também nos apresenta como os nomes aí de Deus, a gente pode subentender, né? Ele é Criador, Ele é Salvador, Ele é Emanuel, aquele que é Deus conosco, o Santo de Israel, um Pai, né? E o povo de Israel? Nós, entre aspas, fazendo uma analogia aí, nós somos absolutamente passivos, nós temos que depender dele. O povo está lá no exílio, de repente ele é reunido, guardado, cuidado, protegido. Mas quem faz tudo isso? É o Senhor. Né? É o Senhor. Então, provavelmente, eu e você não tenhamos vivido uma situação de exílio como o povo viveu aí. Né? Talvez o que mais se assemelha a esse exílio hoje seja o que nós estamos vivendo através dessa pandemia, isolados nos nossos lares. Mas eu queria que você trouxesse à tona aí
muitas vezes os problemas que nos causam tantas inquietações, tiram nossa paz, tiram nossa alegria, né? E que de certa forma nos aprisionam. De certa forma nos aprisionam. É como se Deus estivesse falando para nós: ei, filho, filha, eu estou aqui, eu estou presente, eu cuido de você. Deixa eu mostrar o meu carinho de pai, deixa eu mostrar o meu cuidado, dependa de mim, né? Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Tanto somos preciosos que Ele já morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que Ele vai nos dar um novo nome quando nós estivermos diante dEle. Ou seja, nós vamos ser ainda mais elevados a um novo status de relacionamento com Ele. Antes nós éramos pecadores, hoje nós somos filhos e filhas. E lá no céu nós vamos receber um novo nome, né? Ao que vencer. Ao que vencer. No exílio, muitas vezes a gente corre o risco de perder a nossa identidade, a gente acaba se esquecendo quem a gente é. A gente fica tanto tempo ali naquela situação que a gente muitas vezes acaba se esquecendo, né? Mas Deus jamais se esquece de nós. Ele jamais se esquece de nós. Diante de Deus, nós não somos anônimos, jamais. Ele quer ter esse relacionamento conosco. Ele quer ter um relacionamento de pai e filho comigo e com você. E é por isso que ele fala aí nesse trecho que nós lemos, o não temas. Não temas. Não temas. Não temas por quê? Temas. Por quê? Porque fui eu que te criei, fui eu que te remi, fui eu que te salvei, fui eu que te amei, fui eu que te escolhi e sou eu que vou te trazer de volta, né? Eu sou o teu criador, você é meu. Eu sou o teu salvador, você é valioso para mim. Eu sou o Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que muda a sua identidade, né? Não temas, não temas. E aí, para finalizar, eu queria que nós pensássemos em 4 pontos especificamente dessa mensagem, desse texto aí. A primeira é a forma como Deus se apresenta no texto. Ele se apresenta no texto como sendo um Deus criador, né? Aquele que formou tudo do nada. Esse é o nosso Deus, um Deus criador. Um Deus que, a despeito da sua grandiosidade, do seu poder, da sua majestade, ele se importa comigo e com você. E com amor, ele nos convida a mim e convida a você a termos um relacionamento íntimo com ele, né? Ainda que o mundo possa nos esquecer, ainda que o mundo possa nos atacar, ainda que para os outros nós não sejamos, entre aspas, tão bons, foi ele que nos fez, ele nos ama e ele cuida de nós. Primeira pergunta que eu queria deixar para você: como é que está a nossa comunhão com esse Deus? Esse Deus que deixou sua glória, morreu na cruz do Calvário e que se importa comigo e com você. Como é que está a nossa comunhão com ele? A segunda implicação desse texto é que nós pertencemos a esse Deus. Nós temos um Deus criador e nós pertencemos a ele. Nós somos criação dele, né? Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a ele. Nesse sentido de pertencer a ele, como é que está a minha e a sua vida diante dele? Ele tem guiado a minha vida e a sua vida? É ele que tem nos norteado na nossa existência nesse mundo, nesse exílio, entre aspas, que nós estamos? Ou muitas vezes a gente quer tomar atitudes de acordo com a nossa própria vontade, deixar vir à tona a nossa natureza humana, né? A terceira implicação aí é que nós temos um Deus que é mantenedor, um Deus que é cuidador, um Deus que é amoroso e que se importa conosco como pais, né? Como eu já falei aí, os elementos que ele traz nesse texto que o profeta vai trazer aí, os elementos da natureza, são simbolicamente os problemas que normalmente nos assombram, né? Mas esse Deus, ele tem o poder de nos livrar de todo sofrimento e de cuidar de nós nos mínimos detalhes, porque ele se importa conosco. E é por isso que nós não precisamos temer. Por isso que nós não precisamos temer. Então, a terceira pergunta que eu faço para você nessa noite é: como é que está a sua confiança nesse Deus diante de tudo que nós estamos vivendo?
Como é que está a minha e a sua confiança diante desse Deus? E a quarta e última implicação desse texto é que Deus chama esse povo pelo nome. Isso significa que ele transformou a natureza do povo. Antes era um povo que estava ali, tinha o nome de Jacó, e Jacó significa enganador. Depois ele transforma, dá um novo nome que é Israel, e significa Deus lutará. Esse é o significado de Israel. Então, Deus mudou a história, Deus renovou, Deus transformou. Você sabe quem você é diante de Deus? Quem você é, mas quem você era? Você tem noção de onde Deus tirou você e aonde o Senhor colocou você? Você tem noção do seu novo status diante de Deus? A gente às vezes precisa lembrar de onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou, para daí a gente entender o quanto amoroso é esse Deus, o quão amoroso e cuidadoso é esse Deus. Deus, ele pode transformar a minha e a sua vida. Ele quer fazer isso. Nós somos preciosos aos olhos dele. Somos valiosos demais aos olhos do Senhor, né? E não é aquele consolo barato, não é aquela coisa, sabe, irmãos, só para inglês ver, né, como dizem por aí. Pelo contrário, nós temos um Deus, que é Emmanuel, um Deus conosco, que não nos abandona, que cuida de nós. Nós somos filhos e filhas desse Deus, temos o privilégio, mas também temos a responsabilidade de viver de acordo com essa nova identidade que nós recebemos. Não é só os louros de viver, mas nós temos responsabilidades diante dele. E aí a última pergunta que eu faço para você e para mim nessa noite: será que nós temos honrado essa responsabilidade de carregar o nome de filhos e filhas de Deus? Ou a gente só quer ser aquele filhinho mimado? Confie no Deus que você serve. Ele se importa com você. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, porque tua palavra nos diz que, independentemente da circunstância, o Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigado por tamanho amor, obrigado porque nós não merecemos, obrigado porque o Senhor se importa conosco e quer ter um relacionamento íntimo, Senhor, conosco. Ajuda-nos, Senhor, a passarmos por esse tempo tão difícil que estamos enfrentando, mas que nós possamos usar esse tempo para termos mais intimidade com o Senhor, te buscar, te servir e viver de acordo com a tua vontade, te honrar acima de tudo. Toma as nossas vidas nas tuas mãos e que o teu Espírito possa mudar aquilo que ainda precisa ser mudado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu vou colocar agora mais um cântico aí. Enquanto isso, eu queria que você estivesse colocando seus pedidos de oração, para que juntos nós possamos estar orando e encerrando esse momento, né? Esse cântico, ele fala muito ao meu coração. Eu não sei se os irmãos conhecem, ele chama-se Poema de Amor. Poema de Amor. Então, esse cântico, ele diz que o Senhor nos formou. Medite na letra desse cântico, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu chamo pelo nome, não, você não é um clone. Com as minhas próprias mãos eu o formei, maravilhosamente, cuidadosamente eu o planejei. Você é um poema de amor que eu escrevi. Você é obra-prima da minha criação. Antes mesmo deste mundo vir a existir, você foi gerado dentro do meu coração. A sua vida eu compus a mais.
7 notas de excelência, glória e amor. Deixa-me soprar o meu espírito em você. A música da sua vida vai resplandecer. Sou autor da sua vida, posso curar suas feridas, apagar as marcas feitas pela dor e escrever de novo a melodia que a lágrima manchou. Você é um poema de amor que eu escrevi. Você é obra-prima da minha criação. Antes mesmo deste mundo vir a existir, você foi gerado dentro do meu coração. Da sua vida eu compus a mais linda canção. 7 notas de excelência, glória e amor. Deixa-me soprar o meu espírito em você. A música da sua vida vai resplandecer. Quando a força do seu arco impulsiona para trás, pra fazer que a sua flecha alcance muito mais, dar vida aos grandes sonhos que o medo ocultou. Eu te amo tanto, tanto, como é grande o seu valor. Você é um poema de amor que eu escrevi. Você é obra-prima da minha criação. Antes mesmo deste Ele nos ama. mundo vir Ele está conosco. a existir, Ele cuida de nós. você foi gerado dentro do meu Confiar nesse Deus, independente das coração. A circunstâncias. sua vida é Salmo 139 diz que todos os dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Glória a Deus por isso. Queria convidar você a ler aí os pedidos de oração. Nós vamos fazer uma forma diferente hoje. Não vou ficar lendo aqui os pedidos de oração, mas eu queria que você escolhesse aí um dos pedidos de oração. Sabe, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, é importante nós buscarmos o relacionamento uns com os outros, mesmo que virtualmente, seja por telefone, né, de alguma forma, seja pelo WhatsApp, um telefone, um vídeo, alguma coisa, né? Então que você escolha aí alguém e amanhã entre em contato com essa pessoa, ore junto com essa pessoa por conta desse pedido aí que ela colocou, tá bom? Vamos orar, vamos encerrar esse momento. Pai, obrigado porque o Senhor nos lembra todo o tempo que o teu amor, ele nos surpreende, nos constrange. Obrigado porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Pai. Somos tão falhos, tão dependentes de Ti. Ajuda-nos a olhar para Cristo Jesus e não para as circunstâncias, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos dignos de Te chamar de Pai. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos na nossa vida a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e Te obedecer acima de tudo. Toma a nossa igreja nas Tuas mãos, toma a vida do nosso pastor, dos nossos líderes. Deus, não só o nosso pastor local, mas os pastores espalhados por essa terra que têm enfrentado tantas dificuldades, Senhor, nesse novo tempo que nós estamos vivendo. Que nós, como igreja, possamos ser suportes a esses homens Teus, Pai. Ajuda-nos a levar o consolo e o fortalecimento através do Teu Santo Espírito na nossa vida, Senhor. Fica conosco como igreja,
que o Senhor esteja nos mostrando aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Obrigado por cada pessoa que está aqui nessa noite, que se comprometeu, que dedicou um pouco do seu tempo para estar, Senhor, junto conosco. Dá-nos amor uns aos outros cada dia mais e que amanhã, Senhor, nós possamos ser surpreendidos através da vida de um irmão. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite, bom descanso. E amanhã, desafio você a entrar em contato com alguém aí e orar junto. Tá bom? Abençoe alguém. Deus abençoe você. Eu chamo pelo nome, não, você não é um clone. Com as minhas próprias mãos eu o formei maravilhosamente.